Então, a primeira pergunta é: o que é estudar para você? Viva Deus! Rapaz, estudar para mim é compromisso, velho. Porque assim, estudar faz parte da minha vida, mas não é o foco da minha vida. E por eu ter alguns ideais e ter alguns projetos, eu vejo que o meu compromisso para os meus projetos de vida envolve estudar. É o caminho que eu tenho para estar no mundo. Para mim, o estudo é realmente uma porta que me dá acesso a pessoas, que me dá acesso a conhecimentos, a vivências, experiências e oportunidades. Então, eu vejo o estudo muito como um compromisso com os meus projetos de vida, uma parte do que eu quero ser, do que eu construí para mim. Acho que é um pouco disso aí. Super reflexiva. Amei, amei. E aí, Bia, agora trazendo para uma parte mais prática e palpável nessa relação. Como você estuda diariamente com o que você tem aí? Pode ser tanto em relação à faculdade, quanto também outras coisas que você, né, gosta de estudar, além dessa parte acadêmica, caso ocorra. E assim, não tem certo nem errado. Eu gosto de trazer essa pergunta porque cada pessoa estuda de uma forma diferente, da melhor forma que é possível ser feita, né? E da melhor forma que a pessoa acredita, né? E às vezes a gente fica muito. Porque eu falo no meu Instagram sobre esses métodos de estudo, sobre educação e tal, outras pessoas falam sobre outras coisas. E não quer dizer que esse é o definitivo, né? Que esse é o correto. É o que a gente acha que deve ser feito, mas existem várias formas aí. Então, quando eu falo de estudar, eu lembro que eu estudava muito diferente, de verdade. Inclusive, eu já levei até muita bronca por conta disso. Quando eu era mais nova, eu tinha mania de estudar fazendo música. Porque assim, meus pais saíam para trabalhar e aí eu ficava por conta dos meus próprios estudos, né? Eles diziam, estude sozinha, que quando eu chegar em casa, eu vou ver a sua lição. Aí eu pegava o quê? Vários baldes, aqueles baldes de passar roupa, passar pano em casa, balde de lixo, botava tudo emborcado, pegava as colheres de pau e começava a ficar com o livro na frente e criando paródias enquanto eu estava estudando. Essa era a minha tática de estudo. Como eu levei muita bronca por conta dessa minha maneira diferente de estudar, eu comecei a ser obrigada a estudar realmente com a cara no livro, porque esse era o perfil do que as pessoas consideravam normal. Quem estuda é aquela pessoa que fica no quarto, sentada numa cadeira, na mesa, não pode estudar em outro ambiente, tem que ser numa mesa e numa cadeira, com a cara no livro e um caderninho para ir anotando, grifando as coisas. Então, eu acabei ficando um pouco com essa mania e me perdi desses meus ideais de estudo. Fiquei aquela pessoa totalmente viciada em anotar. Anotar, anotar, anotar. Parece que se eu não anotar, as coisas vão se perder. E quando eu precisar, eu não vou ter um ponto de acesso. Então, eu continuo, mesmo com essa demanda muito grande de assuntos, um pouco presa a anotações, principalmente anotações da aula. Às vezes, principalmente no começo do curso, eu ficava surtadíssima quando a aula era muito rápida, que eu não conseguia anotar as coisas e me desesperava, achava que eu não tinha aprendido nada da aula só porque eu não anotei. Hoje eu não estou mais tão presa, até porque o EAD fez com que a gente ficasse um pouco libertino, né? Um pouco assim, muito. Então a gente estuda do jeito que dá, eu não estou me cobrando muito. Eu tento sempre associar as videoaulas, que a gente tem acesso ou antes ou depois, ler um pouco o assunto, e eu não faço mais um resumo do que eu li no livro. Eu foco mais no que os professores pontuam como importante, porque eu perdia muito tempo fazendo resumos muito extensos, que até para eu estudar em véspera de prova era longo, demorado, desgastante, e eu não conseguia me concentrar. Então, eu pego o que está na aula, porque eu sei que se está na aula e o professor falou, provavelmente é o mais importante. Mas continuo, infelizmente, nessa maneira bem monótona de estudar, escrevendo, fazendo resumos. Quero me libertar disso, mas continuo nessa maçada aí. Amigo, eu achei super interessante isso da música. Porque eu queria perguntar, você aprendia o conteúdo fazendo essas palavras? Tipo, aprendia de Claro, verdade? na hora que Gente, é meu pai me incrível. perguntava as coisas, eu pegava e repetia o que eu tinha ensaiado, entendeu? Aham. Cantava.
Gente, incrível. Porque, tipo, tem gente que gosta de fazer paródia mesmo, né? Você já fazia. Até no início da faculdade, você chegou a fazer algumas paródias de algum conteúdo. E Já. realmente, música é aquele negócio que fixa na cabeça, né? Então, querendo ou não, aprende isso. Para Algo a mim se fazia pensar, muito algo a sentido. pesquisar aí, tema de TCC pra quem quiser. Fica aí a dica, pesquisar sobre as músicas no Inclusive, conteúdo. tabuada, eu só estudava em movimento. Tipo assim, eu acho que eu tinha uma maneira de estudo meio diferente, que era minha mesmo, só que as pessoas ficam sempre podando porque não é o visto como normal. Então eu estudava tabuada me movimentando, rodando bicicleta e me perguntando, brincando e alguém me perguntando, e eu fazia várias coisas. E aí, nisso, eu tentando fazer hoje, né? Mil coisas ao mesmo tempo, colocar uma musiquinha de fundo e fazer algumas coisas e estudar, as pessoas já recriminam, mas eu me deixei levar pelo padrão normal, o antigo normal, né? Porque hoje a gente sabe que tem várias outras metodologias, inclusive mais eficientes, que eu tento, mas nunca me dou a oportunidade de realmente fazer a diferença buscando, sabe? Eu só vejo que é legal, mas não vou para frente. Eu ainda espero que você consiga fazer esse de sair correndo na faculdade, correndo, vai ver eles correndo no campus da faculdade toda e revisando os assuntos da prova. O aprendizado muito maior, amada. Um aprendizado eficaz. Eu vejo. E esses Glória a Deus. resumos que você faz, amiga, você faz porque tem gente que ainda se atém muito ao papel, né? De fazer resumo escrito. Ou você já usa o computador e pra você é suficiente? Ó, no começo do semestre eu não consegui usar o computador. Eu usava muito caderno, anotar realmente. Só que eu sou uma criatura metódica e perfeccionista. Então eu perdi ainda mais tempo, porque se eu rasurasse o resumo, para mim aquele resumo não serviu. Ele tinha que estar limpo, bonito. Aí eu desvencilhei assim do caderno total. Às vezes eu fico com o caderno para eu anotar alguma coisa que eu preciso pesquisar depois, mas hoje os meus resumos são direto no computador. Eu acho muito mais prático, rápido, porque ele já fica organizado por vida, é só botar lá o padrão e digitar as coisas, para mim já está lindo. Se rasurar, apaga e pronto, resolvido o problema. Pelo menos isso, né? Me libertei do caderno. É, pelo menos essa libertação. Tem gente que continua fazendo, né? Eu acho que é só uma demanda maior de tempo, como você falou, né? Porque a gente quer o perfeccionismo, quer que fique bonito, mas a eficiência, Uhum. né? Depende de cada um. Tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que não aprende, enfim. Mas antes de você chegar, amiga, nesse momento atual de estudo, faculdade, você fez Sim, bastante tempo de cursinho, inclusive em cursinho em outras sim. cidades, teve diversas vivências nesse período. A gente vai explorar um pouquinho isso aí. E aí, Certo. uma coisa que eu queria saber é que dica, tipo assim, hoje, com a cabeça que você tem hoje, que dica Hum. você daria pra você na época que você fez o cursinho? Que talvez facilitaria esse processo pra você. Não necessariamente de estudo, né? Mas, tipo, de Uhum. vivência, de deslocamento, da vida em si, nesse período. Amada, para de ficar nessa noia, vai responder questão, minha filha, segue tua vida. Era esse o meu recado para mim do passado, para a Iris do passado, porque eu acho que eu perdia muito tempo relendo coisas que eu já tinha visto, assistindo aulas que eu já sabia as piadas que os professores iam fazer, então aquilo não funcionava mais para mim. É tanto que quando eu parei de fazer cursinho e comecei a estudar sozinha em casa, e fui assim em cursinhos que só faziam exercício, resolução de questões, o meu aprendizado foi muito maior, porque você pega o que a faculdade coloca como foco de conteúdo e você foca naquilo. Porque de que adianta você ser uma aluna exemplar, como eu diria que eu era, né? Assistia todas as aulas, chegava pontualmente, não filava nada, tudo, até espanhol, de cursinho, eu assistia a aula. Tudo eu assistia a aula. E aí, de que adianta você só assistir aula, assistir aula, assistir aula e não treinar? E às vezes de assuntos que são relevantes para os meus objetivos. Eu acho que a chave de tudo, não só para cursinho, mas até no meio mesmo acadêmico, é a gente sempre focar em resolução de questões, no nosso caso hoje, caso clínico, né? Que tem como a gente ter uma noção do que vamos encontrar, mas é mais por aí mesmo. Foi um período muito sofrido, de verdade, porque não foi um, nem dois, nem 4 anos de cursinho. Foram muitos anos, foram 6 anos de cursinho. Então, depois de rodar por muito tempo e conhecer várias metodologias, onde eu me encontrei mesmo foi quando eu comecei a ficar só. Só que eu não sei se eu teria essa maturidade de desistir de fazer cursinho no começo.
porque a gente sente medo de se perder nesse caminho, entendeu? De não conseguir manter o foco, de não estar vendo outras pessoas estudando para você se sentir motivado a estudar, de disciplina. Hoje a gente vê que dentro de casa, tendo aula EAD, às vezes os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente não entendem que esse espaço é para estudo. Imagine naquela época que todo mundo vivia a sua vida e não tinha noção nenhuma disso daí. Então, era muito complicado manter o foco estando em casa. Mas realmente é essencial você colocar as suas energias para o seu objetivo. Se você quer a baiana, por exemplo, comece desde sempre, pegue questões da baiana, vá resolvendo, vá se adaptando com o linguajar, com o conteúdo que é cobrado, sabe? E de tudo, velho, eu acho que o que mais conta é realmente estar com a cabeça de boa, sabe? Ter a percepção de que o mundo está aí, que existem pessoas que estão tendo mais oportunidades do que você tem que dar o seu melhor de acordo com as suas circunstâncias, as condições e o seu contexto de vida e não desistir. É não desistir, porque se é isso que você quer, não desistir. É interessante você falar isso, amiga, da orientação, porque eu lembro que na época que eu fiz cursinho, né, o pessoal que já estava mais tempo lá fazendo, eles falavam muito isso, que eles estavam no cursinho mais para não se perder do foco de estudo, né, para não ficar em casa estudando, ou então para ter um guia, assim, não uma progressão de conteúdo, e principalmente para ver outras pessoas estudando. Porque eu cheguei na época que eu fui fazer o ESB, eu passei 3 meses em casa, tipo, revisando tudo, porque não valia a pena fazer cursinho na época, revisando, estudando e tal. E é muito diferente a situação de. Ninguém imaginava que seria o que a gente vive hoje, né, do EAD, de estar em casa estudando, mas naquela época já foi bem complicado toda essa situação, então eu entendo como é essa questão. E nesse tempo todo que você fez cursinho, você fez cursinho também fora da cidade que você nasceu, que você morava com seus pais. E até hoje você mora, né, fora de casa, mora sozinha, chegou a morar com outras pessoas e tal. E eu queria saber como foi essa experiência na época que você morou fora de casa, na época do cursinho, né? Quando você saiu, quando você começou. E como tá hoje, quais foram as diferenças, o que você pode trazer de aprendizado, né? Dessa vivência. Porque não foram só anos de cursinho estudando, foram também anos morando fora de casa, aprendendo a viver a vida, aprendendo várias coisas, né? Se eu pudesse falar uma palavra, eu diria assim, libertador. Porque, e não libertador no sentido de apenas ter liberdade, mas de conhecer outras coisas e ampliar totalmente a sua visão de mundo. Eu sou do interior, de Riachão, né? Riachão é um negócio miúdo. E meu mundo era baseado ali nos meus colegas, que tinham uma visão de mundo totalmente diferente. O contexto do que a gente experienciava era diferente. Quando eu fui morar em Feira de Santana, que eu comecei a fazer cursinho, gente, que eu via aquele tanto de gente numa única sala, que eu olhava assim para os quatro cantos e era tanta gente diferente, que conhecia tanta coisa além do que eu sabia. E era um choque de realidade, não só o contexto de morar só, da liberdade em si, de você ter que ter as suas responsabilidades. Porque os meus pais, eles me proporcionaram vida de dondoca, né? Eu não fazia nada. Não lavava um prato, não fazia comida, não lavava um banheiro, não lavava roupa. E apesar de eu saber fazer as coisas, porque minha mãe sempre colocou assim na minha cabeça que eu tinha que aprender, porque em algum momento eu ia sair de casa para estudar. Lá em casa eu sempre fui criada para isso, sair para o mundo e estudar. Não é para voltar para casa. Inclusive foi um choque de realidade eu ter que voltar no EAD, né? Então, mas fui criada para não voltar. E tinha essa responsabilidade que antes o meu tempo era só e exclusivamente para estudar. E aí chegou o um momento que eu comecei a ter que lidar com outras pessoas, porque como eu dividia casa, na época a gente não tinha condição nenhuma de me colocar em um apartamento sozinha na cidade que eu vou fazer cursinho, no caso lá em Feira, e as despesas e as atividades da própria casa, então eu tinha que me organizar para assistir a aula pela manhã e pela tarde, que eram os horários que eu fazia o curso, para administrar as minhas atividades de casa, que era varrer uma casa, preparar comida, que minha mãe inclusive me ajudava bastante. Ela mandava as carnes assim temperadas, então eu só complementava.
mas a rotina em si dentro de casa é muito complicado, inclusive a convivência com outras pessoas, porque você tem o seu tempo. Se você sabe que você rende mais à noite, você poderia muito bem passar a tarde inteira dormindo depois da sua aula super cansativa e que você assistiu toda e dormir de tarde para durante a noite você render. Só que você queria isso, mas a pessoa que dividia a casa com você nem sempre tinha os mesmos planos. Então, rolava muito esse tipo de estresse, sabe? De você fazer um plano achando que ia conseguir render bastante durante a noite e acontecia um imprevisto e você viu que você dormiu à tarde, chegou de noite, a pessoa está fazendo algum barulho, recebeu alguém em casa e você não consegue estudar. E quando você começa a se estressar, isso vai virando um ciclo vicioso, uma bola de neve e complica, né? Complica muito. E eu tinha muito essa dinâmica de todo fim de semana ir para casa. E aí, por morar fora, eu virava novidade. E quando eu ia para casa, eu não conseguia estudar nada. Porque minha mãe queria que eu desse atenção, meu irmão na época era pequeno e eu passava muito tempo fora e queria que eu desse atenção. Eu participava de atividades da igreja, do grupo de jovens, então meus fins de semana eram praticamente todos envolvidos nas atividades com os jovens, ou o sábado à tarde e à noite. Fora que quando eu ia para Riachão eu queria mesmo estar com os meus amigos, porque em Feira de Santana eu praticamente não tinha contato nenhum com pessoas e o fato de estar fazendo cursinho eu não me permitia a liberdade de conviver com outras pessoas. Minha vida lá era realmente limitada a estudar. Hoje é totalmente diferente, muito diferente. Porque hoje não tem mais a cobrança. Você não passou, também nem tem aquela tia e aqueles vizinhos e os parentes chatos. Parente e não parente, né? Que não tá pagando conta nenhuma e que fica, não tá estudando, mas ele está na igreja, como é que vai passar desse jeito? Mas o que me manteve de cabeça fria e saudável durante todo esse período foi essa minha entrega para outras atividades, entendeu? Porque era um contexto social muito diferente do que eu aprendia. E o fato de eu ter saído de Riachão e ido para outra cidade fez eu abrir meus olhos para outras realidades. E isso também expandiu as minhas vivências dentro de onde eu estava. Eu trazia um pouco dessa expansão para os meus ambientes, entendeu? E quando você perguntou a diferença de antes para hoje, eu acho que é muito dessa cobrança. Uma cobrança que não partia muito das pessoas, no caso dos meus pais, partia mais de pessoas da rua mesmo, que viam e que sabiam que eu estava fazendo cursinho e que cobravam muito isso de, e aí, passou? Todo vestibular que fazia era mesmo sofrimento, sabe? Por conta disso, né? E hoje eu posso, porque eu sei das minhas responsabilidades, eu faço o que me dá vontade, eu estudo, eu vou. Se eu quero sair da aula e comer um... Não está funcionando, tá me ouvindo? Tô, amiga. Cortou? Eu tô te ouvindo. Eu achei que tivesse travado. Não. Foi mal. Hoje a gente tem essa liberdade e não há essa cobrança, sabe? A cobrança é minha. Hoje a cobrança é realmente só minha. Eu sei que, nossa, eu tô vacilando, então eu tenho que estudar mais. E a liberdade em si, eu acho que não teve muita mudança, sabe? Com relação a fazer as coisas. Porque os meus pais sempre me deram essa liberdade de sair, de estar fora. As liberdades que eu não tenho, infelizmente, só não terei mesmo, entendeu? Eu só terei quando o Iris tiver o próprio dinheiro dela e se bancar. Porém, é isso. Eu nunca tive, assim, muitas privações. Ninguém nunca me proibiu. Era uma cobrança minha mesma. Eu que me impedia de fazer as coisas. E eu não me arrependo, não. Pelo contrário. Eu acho que isso fez parte de todo o contexto. Mas é isso. Não tem mais, não. É isso mesmo. E você tocou num ponto importante aí, amiga? Respondeu perfeitamente. E você tocou num ponto importante que foi da religiosidade, né? Que você fazia parte do grupo de jovens, você era uma pessoa que frequentava muito a igreja. E eu percebo também que muitas pessoas, depois que entram na faculdade, ou então que começam a trabalhar, reduzem um pouco essa presença da religiosidade, né? Não necessariamente espiritualmente falando, mas de estar presente, né? De estar se envolvendo. E foi uma coisa que eu não percebi tanto em você, que você realmente se manteve ativa, dentro das limitações, obviamente, que você está em outra cidade, né? Mas se manteve ativa nesse processo.
E aí eu queria que você falasse um pouco como é para você, né, essa vivência da religião na sua vida, né, os sentidos que isso dá. Tanto na época que você estava fazendo curso em outra cidade, que estava nesse momento de incerteza, né, tendo liberdade, mas se cobrando para passar, quanto agora também. Como é que isso contribui na sua vida, né? Por que isso acontece? Eu acho, no meu ponto de vista, que não seria nem essa minha religiosidade, sabe? Porque eu me considero uma pessoa que sou católica, mas não estou presa à religião, entende? É mais uma coisa de comunidade. Eu me sinto acolhida pelo grupo ao qual eu pertenço, que não é aquele grupo de beatas, deixando bem claro, inclusive, se alguém quiser ouvir, não estou falando de vocês, estou falando da Pastoral da Juventude, beleza? É isto. Porque é um grupo que não fica focado apenas em dogma, sabe? A gente traz muito essa visão do que é ser um jovem cristão no mundo de hoje. Então, por conta disso, eu me sinto pertencente e sinto necessidade de estar conhecendo o que esses jovens que estão tendo contextos de vida diferentes dos meus e o que eu posso agregar na vida dessas pessoas com o meu contexto, as minhas experiências. É mais uma questão de troca. A gente aprende muito um com o outro, sabe? E as amizades que a gente faz dentro desse ambiente são amizades que a gente leva para a vida inteira. Quando eu terminei meu ensino médio, praticamente todos os meus amigos foram morar fora. E como, infelizmente, a amizade de ensino médio nem sempre são aquelas amizades duradouras, a gente realmente perde o contato. E quando eu voltava para Riachão, eu me sentia totalmente perdida, porque os meus amigos estavam fazendo faculdade lá nos cursos que eles escolheram. Poucos ainda estavam tentando, principalmente os que queriam medicina, né? Ainda estavam tentando alguma coisa e dava para a gente se ver, mas a maioria já não morava mais na cidade. E eu me encontrei enquanto pessoa não solitária, nesse meu momento realmente de solidão, de tristeza absoluta por me ver como sendo uma das poucas pessoas que ainda não estava fazendo faculdade e que estava sendo muito cobrada do que é que você está fazendo, quando é que vai passar, e aí, como foi de prova? Foi na igreja que eu recebi esse apoio. Pessoas que me viam como Iris. Eu era Iris, e não uma estudante pré-vestibulanda e não como alguém que precisa estar em casa trancado apenas estudando. Eu era aceita e acolhida por quem eu era, pelo que eu trazia de valores enquanto ser humano, sabe? E não do que eu poderia oferecer de capital ou de oportunidades para alguém. Era eu. Eu chegava lá e era eu. E foi aí que eu me descobri enquanto eu. Porque eu acho que durante muito tempo eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. E quando eu comecei a me deparar com pessoas que tinham realidades diferentes das minhas e que encaravam a vida de maneira diferente, eu consegui me enxergar. E eu não consigo também dar as costas para um grupo que me fez me encontrar enquanto pessoa, sabe? Que fez com que essa minha solidão fosse liberdade. Que estar sozinha não quer dizer estar solitário e não ter ninguém. Mas durante muito tempo eu realmente estive só. Mas hoje, estando em solidão, às vezes eu acho, inclusive, que é libertador. E não mais não ter ninguém para contar, entende? E, inclusive, hoje eu sinto falta de estar participando mais, porque eram coisas que me traziam muitas reflexões de vida, porque, como eu disse, a gente não fica focado apenas em falar de dogmas, a gente traz discussões do mundo para o nosso contexto. Inclusive, nos grupos de jovem, a gente debatia tema de redação, as experiências que a gente tinha nos nossos dias, sabe, durante a semana. E era um espaço que a gente conversava com outros jovens e que tinham também seus problemas, velho. Era, era quase uma terapia em conjunto, entendeu? A gente tinha essa coisa de trazer as demandas, sabe? Ah, que meus pais falam isso e tem tais cobranças. E como a maioria dos jovens estava praticamente na mesma faixa etária, a gente estava experienciando as mesmas coisas. Que eram aqueles que ainda estavam terminando o ensino médio, que tinha cobrança dos pais para decidir o que é que eles queriam fazer de curso, os atrativos, né? Os namoros, as drogas, o álcool,
tudo isso, e a gente conversava muito sobre, inclusive, a dinâmica dentro de casa, de como lidar melhor com os pais, de como relevar mais as atividades dos irmãos, como se entender melhor no mundo. A gente tinha muito essa questão de acolhimento. Você traz a sua demanda e a gente acolhe. É tanto que a gente considera uma família e não um negócio assim de igreja. É tanto que minha visão assim de ir para missa e tal não é tanto, sabe? Meu negócio era mais com a parte comunitária, porque você é ser social, entendeu? Igreja é ser sociedade, então eu focava mais nessa área do que essa coisa de ter que... Me confessava, tá? Me confessava todo ano, mas não tinha muito essa questão de estar preso a dogmas. Eu me considero liberta, sabe? Eu tô lá dentro porque eu quero, eu faço o que eu quero e o que eu considero adequado. Ninguém nunca me repreendeu por isso, assim, não diretamente. Mas é isso aí. E eu acho interessante essa parte da vivência, amiga, porque é uma coisa que muitas pessoas entram em conflito quando começam a se desvencilhar, né, por N motivos, né, profissão, faculdade, não dá tempo de ir, não dá tempo de participar, e às vezes esquecem que é muito mais do que somente o que quem tá de fora vê, né, só a religião, a missa, a igreja, o culto, enfim, o que seja. É também essa questão, né, de você encontrar outras pessoas que têm outras demandas, discutir sobre aquilo baseado tanto no que é discutido na instituição, como também o que não é. Então, é um aprendizado muito mais plural do que o que está sendo mostrado. Além dessa vivência que você tem, né, desse grupo de jovens, você também é uma pessoa muito ligada às artes como um todo, né? Tanto, principalmente artes manuais, mas artes como um todo, né, de vivências e tal. E eu queria saber como você acha que essa vivência nas artes, esse conhecimento de artes, né, para participar um pouco da sua vida envolvendo a arte, contribuiu para você como pessoa. Eu acho que a arte traz certa sensibilidade pra gente, sabe? De você apreciar os pequenos detalhes. Porque em tudo tem muito significado. Eu gosto de olhar muito para isso, que tudo tem um significado. Se é música, tem um significado. Se é um macramê, um bordado, tem um significado. Se é fazer miçanga, tem um significado. Vender a nossa arte na praia, tem um significado. Então, tem muito de sensibilidade aí. E eu acho que nesse contexto inteiro, o que a arte traz para o meu dia a dia, para a minha existência enquanto vivência, é esse olhar sensível para o outro. Porque por você saber que tudo tem um contexto, que tudo tem um porquê, ou às vezes não tem um porquê, porque a pessoa está realmente perdida, a gente começa a observar nos detalhes. A gente começa a perceber nos detalhes. Você é a prova disso, que eu percebo quando a coisa não está muito legal. E eu falo, oh, eu tô achando isso aqui diferente. Porque a gente tem um olhar mais atento. E a arte traz muito disso, de você viver intensamente todos os momentos e valorizar todos os momentos. Eu estava hoje em uma situação e que a gente falou, poxa, é tão legal estar aqui hoje, que oportunidade. É uma pena que nem todas as pessoas tenham esse olhar sensível para dar o valor que tem, sabe, para esses pequenos momentos. Ainda mais no contexto que a gente está hoje. Porque a arte, além de trazer esse conforto e essa sensibilidade, é também terapia. É um momento que você está ali em contato com essa arte e em contato com o seu eu, pensando e refletindo sobre o que você está fazendo no mundo, quem é você nesse mundo inteiro. Eu acho que a arte traz muito disso daí. É interessante você comentar isso, amiga, porque às vezes a gente tá ali fazendo arte, obviamente ela tem aquele significado, né, da produção, enfim, mas como você falou, às vezes a gente tá ali fazendo alguma coisa, mas a gente tá pensando, divagando sobre nossa existência no mundo, sabe? E isso é muito importante, porque às vezes é o tempo que a gente tem, né, de parar de tudo e pensar o que tá acontecendo comigo, o que eu tô vivendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E além dessas duas grandes experiências que você tem, né? Que são duas experiências que com certeza lhe agregaram muito. O que mais você gosta de fazer, assim? Porque nem só de estudar vive o estudante, né? Como eu sempre falo aqui no podcast. Várias pessoas vivem, né? São seres humanos que estão estudando também, mas fazem outras coisas. E o que mais assim, você gosta de fazer?
Eu gosto de muita coisa. E assim, se fosse para botar numa lista, estudar estaria bem no final. Como eu disse, né? Eu estudo porque é um compromisso com o meu projeto de vida. Mas eu amo ler, eu amo estar com os meus amigos, eu amo estar com os meus amigos, comendo e tocando violão, e cantando, e dançando, e contando histórias mesmo, trocando experiências. Eu gosto de atividade física, no caso, puxar ferro mesmo, não me bota para fazer muita coisa assim, tipo jogar bola, não aguento muito, assim, é ferro mesmo, gosto. Faço porque gosto e não por estética. Claro que estética conta, mas é por prazer mesmo. E me descobri uma pessoa que gosta de cozinhar, inclusive, de fazer comida para outras pessoas, não necessariamente para mim, mas fazer comida para outras pessoas. Eu valorizo muito os momentos que eu tenho de troca, independente de quem seja, mas trocas com pessoas conhecidas, com pessoas aleatórias, e isso é o que me faz ser feliz, sabe? É quando eu tenho uma troca doida e que eu falo, véi, que massa que isso aconteceu. Ler, meu Deus, nessa pandemia o que me salvou foi a leitura. Eu não estava podendo viver, né? Então eu estava vivendo a vida dos personagens. Inclusive, foi o que me deixou não enlouquecer dentro de casa, de verdade. Era meu refúgio, refúgio, refúgio. Quando eu estava surtadona, assim, era o que eu fazia, até porque eu não estava podendo ir puxar ferro, porque eu tinha medo. Eu estava em casa com os meus pais, estava com medo de verdade de me contaminar e trazer alguma coisa para eles, então eu realmente não saía nem do quarto. Meu trajeto era quarto, banheiro e às vezes eu comia também no quarto. Mas era por aí. Eu gosto muito disso, de música, sempre música. Até quando eu estou em casa fazendo as coisas, música está sempre envolvida. Então, tendo música e alguma outra coisa, para mim, está maravilhoso. Eu gosto de trazer essas discussões, amiga, tipo, trazer essas suas vivências, né, de religiosidade, de arte, de coisas que você gosta de fazer, porque como lá no Instagram eu foco muito nessa parte de estudo, eu acho que fica parecendo que é só aquilo que se deve fazer, né, enquanto você está estudando. E estudar é, tipo, uma das atividades que se faz no dia a dia. E muitas vezes nem é mais importante, Exatamente. tem coisas muito mais importantes, muito mais legais que a gente faz e que demanda muito mais tempo da gente do que necessariamente estudar. Aí por isso eu gosto de indagar sobre essas questões de vivência, justamente para conseguir mostrar para as pessoas, né, que não você só estudar, você só trabalhar, você ficar só naquela condição focada nesse tipo de atividade, não é o que lhe torna essa pessoa plural que você é. Tem muita coisa para ser explorada, para ser vivida, né, dentro das limitações que forem Uhum. possíveis para cada um, e que eu acho muito importante. E falando dessas experiências, eu queria que você contasse uma experiência da faculdade, pode ser acadêmica, né, de algum curso que você fez alguma coisa, ou não, alguma experiência que você viveu num ambiente da faculdade que te marcou, assim, que você acha importante de compartilhar. Que me marcou, meu Deus. E agora que a experiência que eu quero contar, eu não lembro do grupo de teatro, eu não lembro o nome, mas Eu uma acho que eu sei qual é que experiência. você tá falando, mas eu não lembro o nome, não. Meu Deus, e agora? Como é que a gente vai falar sobre isso? Então, a experiência que me marcou, assim, realzão, foi. A gente estava no primeiro semestre, né? Inclusive, somos colegas, entramos juntos. No primeiro semestre, e a Baiana levou um grupo de teatro para lá, para fazer uma apresentação. E esse grupo de teatro não, né? Era um artista solo. E era, inclusive, uma peça mudo, tudo mudo. Era só música, mas não tinha falas. Ele só fazia sinais, gesticulava e mostrava pela feição corporal e facial. E esse homem, ele me tocou de um jeito, foi assim tão forte. Eu acho que por conta de todo o contexto de ter conseguido entrar numa faculdade que eu queria muito e que estava tão distante do meu projeto, justamente pelo fato de ser particular, por me colocar em um meio que eu não sabia que pertencia e que era parte de mim, tocou fundo em Iris enquanto ser humano, sabe? É tanto que eu saí destruída, eu chorei horrores. E eu acho que a Baiana tem um pouco disso. Não que eu esteja aqui fazendo merchan, mas ela proporciona algumas experiências
não só enquanto instituição. Acho que as pessoas que estão nela fazem muito com que isso seja proveitoso em diversos contextos. Mas nesse período foi assim uma experiência bem forte. Forte porque trouxe uma realidade diferente da nossa, né? Era um homem preto que estava sendo morto. Ele era, no caso, estava sendo recriminado. Acho que era toda uma história de perseguição, né, de racismo que ele fazia. Isso, era uma perseguição que ele acabava. Eu não lembro se no final ele era morto a tiros, mas ele gritava, ele se via sozinho e depois contava todo o contexto de que aquela pessoa, antes de ser preta e só vista como preta pela sociedade, ela era filha de alguém, era uma pessoa que tinha seus hobbies, que tinha os seus gostos. Eu lembro bem de fazer um bolinho de acarajé. Isso, né? Eu acho que era o bolinho de acarajé, né? Porque na minha cabeça eu só pensava em comida. Mas poderia ser muitas outras coisas, já que nada era falado, ficava a criatividade da pessoa. Mas é um ponto muito fundo. E daí, então, eu acho que eu abri o meu olhar e o meu horizonte para outros ambientes. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar na faculdade não apenas para estudar anatomia, estudar radiologia, estudar fisiologia e sêmio. Eu estava na faculdade para ser, além de um estudante, ser um ser social, político, e de buscar mais por minorias, de aprender mais sobre um contexto das pessoas fora da clínica apenas, sabe? Porque a vida das pessoas também está na clínica. A vida das pessoas, o contexto do que elas vivem é trazido para a gente enquanto comorbidade. E por que não olhar com sensibilidade para todas essas coisas e todas essas vivências que as pessoas trazem consigo e que muitas vezes nem ela nunca percebeu que existe e que faz parte, sabe? Foi um estralo, assim, realmente para eu me atentar de que eu estava ali não apenas para estudar conteúdo de fichinha, sabe? Mas para buscar ser um ser mais político e social. É interessante essa sua reflexão, amiga, porque tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, de que ao longo da sua trajetória da faculdade, né, você trilhou muito esse caminho de aspectos sociais, de compreender o ser humano como um todo, né? A gente está estudando uma ciência da saúde que não deixa de ser uma ciência humana, e a gente tem esse interesse em artes, em seres humanos e pessoas, e tudo isso, né, conta nesse aprendizado. E durante esse trajeto ao longo da faculdade, é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram e que os outros convidados também falaram, sobre essa questão de atividades extracurriculares. Não só extracurriculares, mas curriculares também. Como monitorias, como projetos de extensão, né? Enfim, interligados. E você foi uma pessoa que selecionou muito bem o que você queria fazer e em momentos muito específicos do que você queria fazer. Que é algo em comum, principalmente na nossa faculdade, né? Que as pessoas querem o mais rápido possível entrar no máximo de atividades possível. Eu queria que você falasse para você como foi esse processo de escolha, sabe? Por que você decidiu escolher dessa forma, né? Ir mais devagar, pensar exatamente o que você queria fazer e não simplesmente ir na onda das mil atividades extracurriculares das pessoas. Na verdade, eu acho que foi toda uma construção mesmo, sabe? Porque, como eu disse, eu passei muito tempo da minha vida eu falo assim, como se minha vida toda tivesse sido isso, tá? Mas eu passei muito tempo em cursinho. E esse fato de passar muito tempo em cursinho, tentando fazer vestibular e recebendo vários nãos, me fez uma pessoa um pouco insegura, um pouco não, muito insegura. E eu tinha medo de não dar conta, sabe? De não dar conta das atividades curriculares em si. Então eu achava que o meu tempo deveria ser exclusivo para as atividades do currículo e o tempo livre que eu tivesse eu queria estar aproveitando com os meus amigos, por exemplo, como você, que dava tempo de fazer 1000 coisas curriculares, extracurriculares e ainda estar comigo nos meus momentos de surto. Enfim, é isso. Mas eu tinha muito isso de ter medo de não conseguir dar conta de tudo. E aí chegou o momento que eu vi que eu teria oportunidade, que seria interessante, mas mesmo assim não era uma coisa que eu queria no momento. Eu não sentia necessidade, eu não sentia interesse de estar em outras atividades só por estar. Eu até tentei fazer algumas monitorias que me interessaram, mas não era aquela coisa de, meu Deus, que vontade de fazer. Quando começou a pandemia, a gente estava no terceiro semestre, né? No meio do terceiro semestre.
E eu fiquei muito abalada, como eu te disse, no período de pandemia, eu fiquei realmente muito abalada, eu estava só existindo e tentando manter a minha sanidade mental. Então, eu não ia querer me cobrar a entrar em um monte de atividades que iam ter uma demanda muito grande do meu psicológico, por conta das cobranças e da minha insegurança. Eu acho que era muito medo de enfrentar o novo. Só que chegou um momento que eu pensei assim, poxa, eu estou precisando de outras experiências. No momento, eu não estou me sentindo satisfeita em ter acesso apenas a isso. Eu quero expandir os meus horizontes. E quando eu tive essa ideia de expandir os meus horizontes, eu busquei atividades extracurriculares que se enquadrassem para os meus projetos, entendeu? Como eu tinha muitos projetos de vida baseados em social e político, eu queria alguma coisa mais social e político dentro do meio acadêmico. E eram poucas as oportunidades que eu tinha. E nem sempre essa parte é bem vista. Infelizmente, no meio que a gente está, as pessoas não dão muito valor a esse tipo de atividade. As pessoas dão valor se você faz anatomia, se você faz radiologia, se você faz uma liga de alguma especialidade, psiquiatria, alguma cirurgia, enfim. As pessoas dão mais valor quando você busca alguma coisa mais medicina e não contexto social. Mas eu, Iris, eu não me sentiria feliz se eu apenas estivesse trazendo mais uma atividade que me cobrasse e que não me trouxesse algum benefício enquanto ser humano, sabe? Porque eu acho que de conteúdo por conteúdo, o que a gente tem acesso é muito. E a gente nem dá conta de tudo. Então, por que ficar buscando outras tantas coisas que não vão agregar muito e que eu vou perder tanta energia e que depois vai realmente se perder com o tempo? E vou fazer mexer mesmo. Me encontrei foi na Lanfac. Quem não conhece, a Liga de Medicina de Família e Comunidade, linda, maravilhosa. Foi onde eu achei essa oportunidade de conhecer mais e de ver o contexto de outras pessoas. E de compreender o papel de um médico generalista, que é o que nós sairemos assim. O meu contexto dentro do meio social, porque eu acho que é isso. Gente, para que eu saber tanta coisa? Tá lá no corpo, tem sua importância. Não vou dizer que não tem, não, porque tem. Mas de que adianta a gente saber tantas outras coisas e na hora de colocar na prática manter um distanciamento enorme do contexto do indivíduo que está ali na nossa frente. E esse contexto a gente aprende a ver quando a gente está em contato com realidades diferentes, convivendo com essas realidades. Eu sei que eu busquei também outras vias de acesso para essas atividades extracurriculares, não necessariamente porque eu sentia vontade, mas porque eu sentia uma cobrança mesmo do meio. O currículo, como você bem sabe, conta muito. Inclusive, achei que foi uma situação bem difícil para mim quando entrei, porque a maioria das pessoas já tinha um histórico. Ah, eu já fiz monitoria de tal coisa, já fui ligante, diretor de tal liga, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu nunca tinha tido experiência nenhuma. Então, como é que eu estou no 5º semestre, eu vou fazer meu primeiro processo seletivo para uma liga e eu falo, não sei fazer nada. É isso. Beijos de luz, paz, beijinhos científicos. Era uma situação. Mas eu acho que essa minha demora foi realmente pelo contexto todo. Eu tinha insegurança porque eu achava que eu não ia dar conta de faculdade de atividades extracurriculares e porque no período que era para eu sentir essa vontade de me descobrir enquanto estudante que faz outras coisas, eu fiquei com o juízo meio quente de EAD e de superprodutividade no contexto que eu não estava conseguindo nem assimilar o que estava acontecendo comigo e no mundo e não ia perder esse tempo ainda com outras atividades. E hoje eu me sinto realmente muito satisfeita de estar fazendo coisas que me trazem prazer e aprendizado. Claro que se outras pessoas sentem esse mesmo prazer em outras áreas, eu acho que o que importa é isso. Você faz o que para você é prazeroso, o que para você é bom. Para mim, apenas medicina pura, crua, não é interessante. Eu busco medicina enquanto política e social.
o que eu achei muito interessante da sua fala, amiga, óbvio, ela toda, mas de ponto importante é que você fez algo que adequasse ao que você queria, sabe? Ao que você sentia que deveria fazer. Óbvio, vai existir essa pressão pelo currículo, vai existir os títulos que você já conquistou, você já publicou em congresso, já não sei o quê, porque infelizmente a academia é isso, né? A academia tem essa questão. Mas eu acho muito interessante ter esse pensamento, principalmente algumas pessoas que estão mais novas em outros cursos me acompanham lá na página e tem muito essa dúvida, sabe, do que fazer de atividade extracurricular, se eu vou fazer uma monitoria, eu vou fazer extensão, eu vou fazer estágio. Eu acho que essa sua fala resume muito bem. Faça o que você sente que é bom para você, que vai lhe agregar, e não uma pressão por currículo, por ter feito isso, ter feito aquilo, porque, né, o que vai realmente lhe agregar é o que você viveu, o que você sentiu naquele processo. E aí, é isso, amiga. Queria muito te agradecer pela sua fala nesse podcast. Foi incrível a sua presença, as discussões aqui que a gente teve foram muito diferentes, diversas, e acho que com certeza quem está ouvindo aí vai tirar grandes lições, sabe, para poder levar para a faculdade, para a vida, enfim, para todo esse processo. Então, queria te agradecer muito mesmo por estar aqui. Ai, meu amor, muito obrigada, meu anjo. Eu que agradeço a oportunidade de trocar um pouco das minhas experiências, vivências, loucuras, surtos, muitos surtos. E se fosse para falar alguma coisa assim de reflexão mesmo, eu acho que cada um tem que se sentir, sabe? Porque vai muito de você conhecer os seus limites e se sentir. Não de ficar se sentindo, mas sentir o que está te fazendo bem, o que está te fazendo crescer. E se você seguir nessa linha, conseguir ouvir o que o seu corpo e a sua mente está dizendo, você vai conseguir claramente conquistar o que você quiser e todos os seus objetivos. E cabe aqui a gente só ressaltar que não existe, pelo menos para mim, não existe certo ou errado. Foi como eu falei, para mim funcionou assim. Era o que me fazia feliz, porque eu não quero estar todos os dias sofrendo com estudar e o conteúdo da faculdade, sabe? Eu quero ter momentos de prazer dentro desse contexto. Ainda mais agora, né? Que a gente está sem prática nenhuma. Então, a gente aproveitar esses momentos que a gente tem, fazendo coisas que a gente gosta, é muito, muito importante. É isso, amiga. Muito obrigado mesmo. Obrigado por essa sua finalização. Foi maravilhosa, perfeita. E em breve seu podcast estará no ar, perfeita, maravilhosa. 1 hora de conversa.